Olá, meus irmãos na fé e visitantes do canal. O tempo está próximo. Shalom. Que o Altíssimo continue nos abençoando grandemente. Como eu tinha prometido no vídeo anterior, que falaria sobre a questão da Terra plana, eis o vídeo. A Terra é esférica? A Terra é plana ou esférica? Eis a questão e tema desse estudo. Como aqueles que acompanham o canal e estão inscritos no canal já sabem, esse canal é um canal que estuda e se aprofunda nas profecias, nas escrituras sagradas. Então o foco do vídeo não será uma questão científica, mas sim as profecias, as escrituras sagradas. Então vamos estudar com base nas profecias. Já quero dizer que aqueles que não viram o último vídeo, vejam, pois o último vídeo seria parte deste mesmo vídeo aqui, seria um único vídeo, e talvez ainda faça outros depois deste, porque eu não quero cansar aqueles que verem esses estudos, porque o vídeo pode ser longo. Então eu vou citar várias profecias que os planistas usam para alegar que o formato do mundo ou que a Terra é plana. Então eu vou usar várias passagens e pode ser que o estudo fique longo. No entanto, vou criar uma playlist na aba playlist do canal com esses vídeos. Então quem não viu o último vídeo, veja, para não questionar nesse vídeo de agora o que eu já falei no vídeo anterior. Então vejam, quem não viu, esse estudo. Uma queixa aos planistas: pedra angular ou terra plana? Vejam esse estudo porque faz parte de todos os vídeos que eu farei falando sobre a terra plana na visão dos planistas. E é claro, na visão daqueles que não acreditam nisto, tá? Então eu já vou usar uma passagem forte que eles usam muito numa visão humana e de ótica humana. Está escrito no livro de Josué. Eu vou usar a Bíblia da versão de King James, da tradução de King James, e no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12. Nós temos a passagem de quando o profeta Josué, ou Yehoshua, como está no hebraico moderno, dá uma palavra de ordem ao sol e ele se detém. Então, no capítulo 10, versículo 12, até o 14, temos assim, na versão traduzida de King James: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahweh diante de todo o povo de Israel: Sol, detente em Gibeon, e tu, ó lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. É assim como está escrito na versão de King James. O sol parou. Aqui no versículo 13 está: o sol parou e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está isto escrito no livro de Yashar dos justos, mais conhecido como Jazar? O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte, quase um dia inteiro. Nunca houve dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo porque Yahweh lutava por Israel. Aqui é uma descrição, da passagem. Não quer dizer que seja uma excelente tradução, porque poderiam ter feito numa tradução melhor essa descrição. Mas é como está aqui que eu li, tá? Mas dá para entender, pois o contexto é o mesmo. A passagem é verídica, embora exista diferenças em algumas palavras, dependendo da tradução da Bíblia. João Ferreira de Almeida, King James, entre outras, tá? Então temos aqui que no versículo 12,
está escrito que Josué clamou a Yahweh, mas não tem a descrição desse clamor, dessa oração que ele fez. Geralmente temos aquela oração que é por pensamento ou em voz baixa, e tem aquela oração que é um clamor, né? A pessoa fala alto e clama com todas as suas forças, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. E aqui não tem esse clamor, não está descrito isto. Então, percebam isto. Não está descrita a oração desse clamor, mas sim a palavra de ordem que Josué disse: Sol, detente em Gibeon, ou Gibeon, e tua lua, silencia-te sobre o vale de Ajalon. E no versículo 13 temos os detalhes do que ocorreu. O sol parou e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Então temos que é como se o tempo tivesse sido congelado, né? Se for contar através da rotação dos astros, independente se seja Sol, Lua ou Terra. Porém, é claro, e ninguém pode questionar isso ou se opor, que a descrição aqui está de um ângulo, de um parâmetro de baixo para cima, de uma visão da terra para o céu, de uma visão humana, e não quer dizer que esteja errado, porque quando o homem vê o sol se mexendo, a lua também, e estes astros param, é numa visão humana, uma ótica humana que o Criador deu ao ser humano, e ele não está mentindo. A Bíblia não está mentindo em dizer que o sol parou e a lua parou, porque é uma visão humana, é um contexto humano, debaixo de uma angulação de baixo para cima, uma ótica humana. Agora, o ser humano ele não vive lá em cima, acima do sol e das nuvens, ou acima da lua e das estrelas, para ver de uma ótica de cima para baixo. Compreendem? Isso é lógico, isso é um fato. A angulação descrita aqui é uma angulação de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, é fato que de cima para baixo não se veria exatamente como o homem descreveu daqui da terra. Então, é isso que preciso entender. Não está errada a descrição, e nem mentindo, como alguns planistas querem dizer que a Bíblia mentiu, ou Josué, ou quem escreveu mentiu, o Criador está errado. Não. Porém, um questionamento e argumentos humanos. Realmente, para causar o quê? O que será que é para causar? Então, de cima para baixo, é uma outra visão. E para falar sobre essa visão, eu quero ler o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. É a passagem quando Samuel vai ungir um rei depois de Saul, depois do rei Saul, porque o Eterno o rejeitou. Então ele vai procurar entre os filhos de Jessé, pai de Davi, e não encontra uma pessoa com a unção descrevida a ele. E no versículo 7 do capítulo 16 de 1 Samuel, temos assim: Entretanto, Yahweh assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Aqui se referindo a um dos filhos de Jessé, o mais robusto, o mais adulto e destacado entre eles, porque se impressionaram com a robustez, com a saúde e a aparência do filho mais velho de Jessé. E o Eterno disse isto:
Não te impressionem diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Não que ele rejeitou como filho de Israel, mas como rei, porque tinha dito para ele ir procurar um rei. Aí depois ele continua dizendo: eis que Deus, Elohim, o Altíssimo, enxerga não como o ser humano vê. Estão vendo aqui? O Altíssimo, que está lá em cima, no lugar mais alto que se pode chegar ou estar, acima do sol, da lua e das estrelas, ele não vê como o ser humano vê, de baixo para cima. Ele vê de cima para baixo. Aqui é lógico que ele está falando de uma questão de aparência, mas é de aparência mesmo, e espiritual. Porém, nessa questão espiritual de ele enxergar o coração do ser humano, ele também cita a aparência e diz: eis que Elohim, o Espírito Santo, falando dele mesmo, da sua pessoa, de uma forma expositiva, para que o ser humano entenda. Eis que Elohim enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência. Na questão da visão humana, aí ele continua dizendo: mas o Senhor, mas o Iarro, sonda o coração. Aqui continuando no contexto de que Davi era um homem jovem, um adolescente aparentemente, mas o Eterno já sondava o coração dele, e que aquele realmente seria o verdadeiro rei que Samuel estava procurando. Mas eu estou usando essa passagem aqui para que vejam que o Eterno afirma que ele não vê na ótica humana, como os homens veem, vendo somente a aparência exterior, mas ele vê diferente. E por estar lá no alto, ele também tem uma visão diferente, uma visão de cima para baixo. Isso é provado. E o homem não tem essa visão. O homem vê fisicamente, vê as aparências dos astros, das nuvens, das estrelas, de baixo para cima. Isso não tem o que discutir. Isso é fato. Então é preciso guardar este contexto. É preciso guardar esse contexto. O que a maioria desconsidera, e até hoje não vi ninguém citar isto aqui que estou falando, para se referir a uma terra plana ou uma terra esférica. Ninguém citou isso aqui ainda. Então estou trazendo para que vocês entendam. Está descrito. O Eterno não vê como o ser humano, como o homem vê. Isso é um fato. E não tem o que ser questionado. Você concorda? Independente se você crê que a Terra seja plana, esférica, quadrada, você deve concordar com esse texto. O Eterno não vê como o homem vê. Então é lógico que o ser humano vai ver da angulação da Terra o Sol se movendo, e se ele fala no entendimento humano, mas com a fé no Criador, o Criador é que vai fazer a obra. Nós não vamos saber cientificamente, né? De uma forma química, de elementos, o que aconteceu, o que ele fez lá no céu para o Sol parar e a Lua também. Mas de um ângulo da Terra nós vimos assim, e não está errado, porque é uma visão no contexto humano, embora por trás exista o sobrenatural. Não quer dizer que lá de cima tenha sido assim. O Sol realmente ter parado, ou a Lua, ou até mesmo a Terra. Então é isso que deve ser entendido. Então pode muito bem estar escrito assim e não está errado, não está mentindo. Numa visão humana, embora seja algo sobrenatural que ocorreu, que o homem não é capaz de fazer, mas o Eterno é capaz. Então não cabe ao ser humano entender realmente como foi cientificamente o que aconteceu lá em cima. Porque o homem vê de uma angulação humana e o Eterno vê lá de cima, embora a fé do profeta Josué realmente levou a ocorrer o sobrenatural.
o Eterno é que sabe, na visão de cima para baixo. Numa operação de milagre, o aleijado pode andar. Porém, cientificamente, o ser humano não sabe como que ele realmente, um aleijado de verdade ou um cego, possa voltar a enxergar ou um aleijado andar. Não tem como, mas o Eterno sabe. Então, é essa visão que temos que entender. O Eterno não vê como o homem vê. Então, é possível sim, lá de cima, ter uma rotação, não ter uma rotação, e na angulação daqui de baixo, vemos de uma forma humana, embora por trás seja realmente de uma outra visão, de uma visão do alto. Então isto é fato e provado. Até mesmo de avião, quando você voa de avião, você tem uma visão diferente de cima para baixo, diferente de quando está na terra e vê as coisas daqui de baixo para cima. Isso é provado. Então que fique bem claro que pode sim o Sol estar parado lá em cima, a Lua está em órbita da Terra, em algum movimento, o mundo estar também em alguma rotação, e na visão humana que tudo parar. Porém, lá de cima não quer dizer que o Sol, a Lua estão se mexendo continuamente. Porque o homem aqui vê de uma forma realmente de que eles estão se movendo. Porque a visão lá de cima é diferente. A angulação lá de cima para baixo é diferente da angulação daqui de baixo para cima. Então isto é provado. Então eu faço uma questão. Não é a Terra que parou em sua rotação e aparentemente o Sol que se movia ficou parado numa visão humana? Porque lá de cima é diferente a angulação vista de cima para baixo. Então é algo que devem considerar, embora a maioria não tenha pensado assim ainda. Então vejam, só um versículo, o tanto de minutos que já tomou. Mas é algo que deve ser falado, embora tenha usado não só um versículo, mas o contexto de Josué e Samuel para falar da mesma coisa. Então, eu vou continuar no próximo estudo. Aqui é só para começar. Que o Eterno abençoe a todos e até o próximo vídeo.